Agora foi minha vez, eu ligo, viu? Bom dia, professora Osmanda, aqui é o grupo G9, falando sobre a nossa questão da prova, da avaliação. Então, nosso vídeo vai ser referente à construção de um alarme com senha binária de 4 bits e controle de senha incorreta. Então, o senhor propôs que a gente desenvolvesse um programa que controlasse o acionamento de um alarme por dois sensores de movimento, que deve disparar quando o alarme estiver habilitado e ao menos um dos sensores, o MOV1 ou o MOV2, porque a gente vai ter dois sensores de movimento, detectar o movimento. Então, ali o senhor disse que o sistema deveria ser composto, então aqui os componentes, 3, o LED 1, que simula o alarme, o LED 2, que tem que ser de cor verde, funciona como indicador visual de alarme habilitado, e o LED 3, de cor vermelha, funciona como indicador visual de que o alarme está a gente vai ter que ter também, então, dois deslizantes que vão simular os sensores de movimento MOV1 e MOV2, um interruptor DIP de 4 chaves, que vai simular o teclado de entrada, e um botão que vai servir, então, mas para o final o senhor disse que vai servir para confirmar, então, que a senha foi inserida. O sistema deve funcionar de tal modo que, então agora a gente vai ver qual é o funcionamento que o nosso sistema deve fazer. Então, a primeira coisa, ele deve iniciar com o alarme desligado e desabilitado, e além disso, com a variável de controle de senha incorreta igual a zero. Tem que existir um valor padrão de senha de 4 bits para habilitar o alarme, que vai ser 0101. E ali a gente tem os nomes das variáveis que a gente teve que usar para, então, as chaves do interruptor DIP. Sem habilitar bit 3, sem habilitar bit 2, sem habilitar bit 1 e sem habilitar. Existe um valor padrão de senha de 4 bits ainda para desabilitar o alarme, que vão ter, então, os nomes senha desabilitar bit 3, desabilitar bit 2, senha desabilitar bit 1 e senha desabilitar bit 0, que juntas vão construir a senha 1001. A entrada de informações da senha se dá pelo interruptor DIP de 4 chaves, como já foi falado anteriormente, sendo que a chave mais à esquerda, ou seja, a número 1, vai se referir ao bit mais significativo da senha inserida, o teclado bit 3. E a chave mais é o bit menos significativo, que vai ser a chave 4, que vai ser chamada de teclado bit 0. O sistema somente armazena a senha informada pelo usuário quando o botão B1 é pressionado, ou seja, ao pressionar o botão 1, o sistema faz a aquisição do valor binário do teclado e o armazena em uma variável, a qual deve ser comparada às variáveis de senha padrão para habilitar o alarme e senha padrão para desabilitar o alarme. Além disso, quando o alarme estiver habilitado, o LED 2 deve ficar aceso, o LED 2 o LED verde, e o LED 3 vermelho deve ficar apagado. Caso qualquer um dos sensores de movimento, MOV1 ou MOV2, detectarem movimento, o alarme deve disparar e piscar o LED 1 alternadamente uma vez por segundo. Além disso, o T-pisca deve equivaler a 0,5 segundos, meio segundo, e permanecerá acionado para desabilitar alarme, seja inserida no teclado e armazenada pelo sistema. Então, quando o alarme estiver desabilitado, o LED 3 vermelho deve ficar aceso e o LED 2 verde apagado. Os sensores de movimento devem ficar inativados. O alarme deve ficar desativado, ou seja, o LED 1 tem que estar apagado. Caso o usuário insira no teclado uma combinação diferente da senha para habilitar o alarme ou desabilitar o alarme, ou seja, uma senha incorreta e diferente de 1001 ou 0101, deve-se incrementar a variável de controle de senha incorreta, somar 1. Quando a variável de controle de senha incorreta é 3, ou seja, o usuário errou a senha 3 vezes consecutivas ou até mais de 3, o alarme disparará e permanecerá acionado até que a senha para desabilitar seja inserida no teclado e armazenada pelo sistema. A variável de controle de senha incorreta deve ser reiniciada
toda vez que o sistema fizer a aquisição da senha para habilitar o alarme ou desabilitar. E aqui embaixo a gente ainda tem, então, as conexões dos pinos que foram necessitadas para serem feitas no nosso circuito. Simula o alarme, que é o LED 1, deve ser conectado ao pino 0 do Arduino. Os interruptores deslizantes, que vão simular movimento, devem ser conectados ao pinos 1 e 2 do Arduino. O interruptor DIP de 4 chaves deve conectar a chave mais à esquerda, a chave 1, no pino 3, a chave 2 no pino 4, a chave 3 no pino 5 e a chave mais à direita, a chave 4, ao pino 6 do Arduino. Os LEDs indicadores de estado 2, o LED 2 e 3, devem ser conectados respectivamente aos 7 e 3 pinos do Arduino. Não, 7 e 8, perdão. Então, o LED 2 deve ser conectado ao pino 7 e o 3 no pino 8. E, para finalizar, o botão deve ser conectado ao pino 9 do Arduino. E agora, em seguida, a gente vai ficar conhecendo, então, as configurações dos dispositivos que devem ser feitas para que o sistema funcione normalmente. Então, a gente tem que considerar o LED 1, 2 e 3 de modo que acendam ao receber nível lógico alto, ou seja, 1. E considerar o botão configurado de modo e nível lógico baixo quando for pressionado, ou seja, 0. Tem que considerar o interruptor DIP configurado de modo que envie nível lógico alto quando a chave acima, na posição ON. Então, essas foram as aquisições que o senhor pediu que a gente fizesse para o nosso circuito, para seguir, então, a programação e conseguir ter um bom resultado aí no nosso circuito. Agora o Luiz vai mostrar o nosso circuito e vai explicar como que ele foi montado, com todos os componentes. Opa! Fala comigo, Osmar, beleza? Então, nós aqui usamos um Arduino, né? Um protoboard. Aí a gente usou um botão, 14 resistores, um interruptor DIP de 4 pinos e 3 LEDs. A gente conectou, né? Aqui os resistores conectados ao DIP foi resistência de 100 kΩ. E os de cima foi de 10 kΩ. A gente também usou fala esse trem aqui, interruptor deslizante. A gente usou 2. E é isso. Aí a gente conectou, pá. Conectamos tudo certinho aqui. E é isso. Deu uma movimentada aqui. Obrigado. Aí eu vou falar, agora eu vou passar para a Jamília aqui e falar a parte dela. Então, olá, professor. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre programação. E ali de início a gente tem um cabeçalho, padrão de toda vez, né? Apresentando os projetistas, a nossa turma, né? Professor de eletrônica, e o grupo, que é o grupo 9. Ali, logo no início, a gente já tem as variáveis, né, que a gente definiu como padrão pelo grupo. Aí, primeiro, a gente tem a definição do alarme, ou LED 1, como pino 0, né, conectado no pino 0, depois o sensor 1 conectado ao pino 1, o sensor 2 conectado no pino 2. Depois a gente tem a chave 1 conectada no pino 3, a chave 2 ao pino 4, a chave 3 ao pino 5, a chave 4 ao pino 6. Depois o LED 1 no pino 7, LED 2 no pino 8, o botão conectado no pino 9. Então, essas variáveis inteiras já aí
mencionadas já foram definidas os respectivos pinos. Aí mais abaixo a gente colocou as variáveis binárias para ativação da senha, né? A gente tem ele primeiro a chave 1, que vai estar ligada para que o alarme seja ativado. A chave 2 também, que deve estar ligada para o alarme. Perdão. A chave 1 deve estar desligada para o alarme ser ativado. A chave 2 deve estar ativada. A chave 3 deve estar desligada. A chave 4 deve estar ligada. Tudo isso em conjunto para que o alarme seja ativado. Mais abaixo a gente tem a variável inteira de disability, né? Onde a chave 1 ela deve estar ligada para o alarme ser desativado. A chave 2 deve estar desligada. A chave 3 também deve estar desligada. E a chave 1, que é a chave 4, deve estar ligada para que o alarme se desative, né? Tudo em conjunto. Mais abaixo foram criadas variáveis para que facilitasse ali o nosso desenvolvimento no void loop. Infelizmente, a gente teve alguns problemas. A gente tem a variável de erro, a variável de senha e a variável de movimento, que confirma o movimento, né? Mais abaixo, a gente iniciou o void setup, que é propiciamente o início do programa, definindo ali as saídas e entradas. Tendo primeiro como o LED 1 como uma saída, né, o alarme como uma saída, o MOV 1 como uma entrada, sendo o sensor 1, o MOV 2, o sensor 2, como entrada, a chave 1 ou senha bit 3 como entrada, a chave 2 ou senha bit 2 como entrada, a chave 3 como senha bit 1 como entrada, e a senha bit 0 como chave 4 como entrada. Depois a gente tem ali o LED 2 como saída, o LED 3 também como saída, e o botão como uma entrada aqui. Vai confirmar a senha que foi digitada no interruptor DIP. Mais abaixo a gente tem o void loop, né, que é a parte repetidora, a parte cíclica do programa. A gente iniciou essa parte, infelizmente a gente teve problemas e não conseguiu finalizar, professor. A gente criou ali todo um raciocínio tentando montar ele, mas não foi possível. Então, eu vou explicar aqui o que a gente tem pronto, mas sem a certeza de funcionamento. A gente tem ali começando a hipótese tipo, o botão foi apertado, caso o botão tenha sido apertado, e a senha habilitar por completo tenha sido lida, o LED 1, né, o alarme, vai ser ativado, vai ser habilitado. Mais abaixo a gente tem a função else, indicando caso haja erro, né, mais de 3 vezes, ele vai estar disparando. Mais abaixo a gente tem também ali a leitura do senha desabilitar, assim como foi feito no começo. A leitura da senha desabilitar, caso seja feita da forma correta, vai estar desabilitando o sistema, né, o alarme. Mas caso seja feita uma leitura errada, por mais de 3 vezes também, vai estar ali LED 1 igual a 1, né, ou seja, disparando o alarme. E essa foi a nossa conclusão até o presente momento, que infelizmente a gente não conseguiu concluir essa parte do programa. E agora, acredito que eu tenha concluído. A Amanda queria complementar alguma coisa. Queria complementar, então, que a gente tentou por bastante tempo, relemos a questão várias e várias vezes, reassistimos as gravações, olhamos no site que o senhor dos comandos, a gente realmente tentou bastante. A gente até fez 2 circuitos, tem um desse assim, e tem um outro que a gente também estava tentando fazer de novo para ver se conseguia alguma coisa, algum resultado melhor, mas infelizmente a gente não conseguiu. A gente fez um resumo sobre
sobre a questão, marcando, então, os pontos que deveriam ser feitos na programação, mas mesmo assim a gente não conseguiu concluir o projeto, mas a gente vai anexar todo o nosso processo e te enviar em formato PDF, assim como o senhor pediu. Esperamos que a gente consiga uma notinha boa. Então foi isso aí, professor. Espero que tenha não atendeu as expectativas, mas foi o nosso esforço.